Amém. Vamos estar tocando na palavra do Senhor, num momento tão sublime, um momento majestoso, onde nós aprendemos, onde nós adquirimos conhecimento daquilo que Ele tem falado, daquilo que Ele tem ministrado à nossa vida, ao nosso coração. Há um tema muito importante que foi nos dado nesse mês de janeiro, para que a gente pudesse estar ministrando, para que a gente pudesse estar falando, né? E o interessante é que quando nós tocamos nesse assunto, a gente vê como que ele de fato traz para nós uma importância tão grande. Porque na verdade, querido, nós fomos alcançados exatamente por isso, por ser evangelizado, por alguém ter tocado e falado sobre Jesus, né? Então nós estamos nesse tema aí de evangelismo, que, para ser bem específico, ser bem claro, o evangelismo é contar as boas notícias sobre Jesus para outras pessoas. Todo crente é chamado exatamente para isso. Nós, durante esse mês, ouvimos muitos versículos, palavras que falou no profundo do nosso coração, né, do ide, né, da palavra de Deus, que é uma ordenança que o Senhor Jesus Cristo nos deixou. Mas o que é evangelismo? O que é falar de Jesus para alguém? A palavra evangelismo vem de uma palavra grega que significa boa notícia. E muitos de nós conhecemos como boas novas, né? O Evangelho é a boa notícia sobre a salvação através da morte e ressurreição de Cristo. É importante nós frisarmos isso para que eu e você possamos deixar bem expresso no nosso coração, deixar bem definido no nosso coração que evangelizar não é simplesmente pegar um microfone, achar que vai pegar uma caixa de som e ir para a rua. Pô, eu não consigo fazer isso, eu não tenho esse dom, eu não tenho esse talento. Não é isso. Pode acontecer, acontece, nós vemos isso. Alguma coisa contra? Não, nada contra. Mas evangelizar uma pessoa, um amigo, um colega, é muito mais simples do que nós estamos pensando. É muito mais simples daquilo que a gente cria dentro de nós. É simplesmente conversar com uma pessoa e dizer para ela o quanto ela é amada pelo Senhor Jesus. É dizer para ela o quanto ela é importante para a nossa vida. É dizer para ela que nós nos importamos com ela. E quantas pessoas, queridos, simplesmente entregam, se coloca diante do Senhor apenas por um abraço, por um aperto de mão. Evangelizar é contar essa notícia para quem não as conhecem e explicá-la para quem não a entende. Que isso fique guardado no seu coração. Citarei mais uma vez: evangelizar é contar essa notícia para quem não as conhece e explicá-la para quem não a entende. Há muitas pessoas dentro da igreja, querido, que precisa ser conhecedora da palavra de Deus. Há muitas pessoas na igreja que ainda não conseguiram entender algo tão simples, que é falar do amor de Deus. Antes de partir para o céu, Jesus deu uma ordem aos seus discípulos, e nós ouvimos isso inúmeras vezes na igreja, e vou te dizer, nós nunca iremos deixar de ouvir, nós vamos estar sempre batendo nessa tecla, porque isso é bom para você e é bom para mim. Isso é bom para quem fala e para quem ouve, para que nós possamos juntos fazer algo tão interessante: praticar, colocar em prática. Ide,
Portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essa ordem vale para todos nós. Essa ordem de Jesus vale para todo crente. Todos nós temos esse aviso, esse comunicado. Nós precisamos entender que uma ordem dada expressamente de Jesus, através de Jesus, através dos seus lábios, é para nós, querido. É para você que está sentado, é para você que nos ouve, é para você que nos assiste. Jesus disse aos discípulos: erguei os olhos, vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O que ele quis dizer com essa palavra, querido? Que os campos já branquejam para a ceifa. Ele ali está dizendo que o rico e o pobre precisa ser alcançado. Ele não faz distinção de pessoas. Ele está falando do letrado e do humilde. Ele está falando do médico e do servente, para essas pessoas que precisam ser alcançadas. E note que lá no final desse versículo, ele diz assim: eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. A palavra do Senhor tem sido pregada, não agora, querido, não simplesmente há 2 anos atrás, não, 2000 anos atrás, não, há muito tempo, desde a fundação, desde o início, aonde a palavra do Senhor nos remete ao Salvador, ao Senhor Jesus. Ele está dizendo que estes precisam ser alcançados, e Ele veio para todos nós, Ele veio para todas essas pessoas, independente de quem esteja sentado, independente daqueles que estão lá fora, por aqueles que são letrados, médico, doutores, negro, branco, pardo, é para todos. Lá fora, todos estão atentos, todos querem ouvir, todos estão dispostos a ouvir e ver um bom testemunho do Criador. E essa parte cabe a nós, que para a honra e glória do Senhor fomos chamados, fomos escolhidos para ouvirmos a palavra do Senhor e sermos sal lá fora. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, Deus colocou esse texto em meu coração. João 1, do 1 ao 23. Encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinha ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu.
veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? Tu és Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Oremos. Pai, muito obrigado pela tua palavra liberada nesta manhã, Pai. Que a tua graça, que a tua misericórdia, que o teu amor esteja sobre as nossas vidas. Ser com cada um de nós e tenha liberdade, Senhor, para que nós possamos alcançar maturidade e entendimento da tua palavra. Nós oramos a ti, agradecidos em o nome do Senhor Jesus Cristo, e que toda a igreja diga amém. João Batista disse simplesmente para aqueles que interrogavam: Eu sou a voz que clama no deserto. E se eu pudesse titularizar essa palavra, eu diria para você o seguinte: seja você uma voz na sua cidade, assim como João declarou, a ponto de algumas pessoas interrogá-lo, dizendo: Você é Elias? Não. Você é o Messias? Não. Você é profeta? Não. Interessante, querido, que ele fala com toda firmeza no seu coração que ele não é profeta, mas nós podemos ver que Jesus afirma isso. Jesus diz que ele sim era muito mais do que profeta, que não houve nascido de mulher maior do que João. E aí a gente começa a entender, a perceber que a palavra de Deus, ela precisa ser levada através da minha e da sua vida, independente de quem quer que sejamos. Seja você um obreiro, seja você um pastor, seja você um diácono, seja você um membro, seja você aquele que abre, que fecha a igreja, seja você que chegou agora, seja você que aceitou a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, seja você que, mesmo assim, não tenha tomado nenhuma decisão com Cristo, que as pessoas falam do amor de Deus. Sabe, querido, eu vejo muitas pessoas que não têm compromisso com Deus, que não se colocam diante do Senhor, conhece, sabe,
muitas vezes sabe para onde vão. E é triste nós ouvirmos isso, que há um tempo atrás eu escutei uma pessoa falar assim, está quente demais esse período de quintura, eu já estou ensaiando para o inferno. Irmãos, isso é triste de ouvir. A pessoa está se declarando ali que ele não quer nada com Deus, pelo menos naquele momento. Existe a possibilidade de ser alcançado? Sim, existe a possibilidade deste homem ser alcançado. Mas veja como as pessoas falam as coisas, às vezes sem pensar, mas conhecendo. Se você conversar com esse rapaz, você vai descobrir que ele veio de um seio evangélico. Você vai descobrir que na família dele há pastores. Você vai descobrir que ele conhece sim um pouquinho da palavra. Mas declarar uma frase como esta, dizer algo como este, está muito quente, eu estou ensaiando para o inferno. Isso dói, querido. Isso mexe com a gente. Porque não é para isso, não foi para isso que Jesus veio. Não foi para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para bater de frente exatamente com essa situação, para dizer para ele, querido, você pode até falar isso, mas existe alguém que pagou um alto preço pela sua vida, para que você não vá encontrar o inferno, que você não se dirija para o inferno. Porque na verdade, querido, eu e você tínhamos endereço certo. Eu e você tínhamos endereço certo, mas veio alguém e quebrou essa trajetória, trazendo para mim e para você qualidade de vida e vida eterna. Jesus Batista deu a sua resposta: eu sou a voz do que clama no deserto. Eu e você precisamos ser uma voz que clama em nossa cidade, em nosso bairro, em nossa faculdade, em nosso trabalho. Nós não podemos, querido, ficar simplesmente calado, quieto. Nós ouvíamos muitas vezes as pessoas dizerem isso, crente 007. Eu espero que tenha acabado, porque há muito tempo que eu não ouço isso. Eu quero acreditar que existem homens e mulheres que de fato amem a presença de Deus, que de fato amem estar na casa do Senhor, que de fato amem buscar ao Senhor e dizer: eu sirvo o Deus da minha salvação. Que tipo de voz você tem sido? As pessoas, quando vê a nossa conduta, o nosso testemunho, o nosso linguajar, será que elas crerão em Jesus? Será que de fato ela olhar o seu perfil e dizer assim: não, lá vai um crente, lá vai uma pessoa de oração? É interessante que essa mensagem já estava sendo trabalhada, já estava sendo escrita, eu já estava preparando a mensagem da noite, quando aconteceu algo inusitado sexta-feira pela manhã. Eu preciso ficar triste, irmãos, com determinadas coisas. Nós precisamos, como diz o apóstolo Paulo, não se conformei com este século, mas renovai a sua mente. O trânsito em frente à minha loja mudou. Agora é só uma mão. Quem está de frente à minha loja é mão contrária, não pode ter mais duas, é mão única. E sexta-feira, em frente à loja, passou um carro, e tinha os guardas lá na frente.
Os guardas buzinaram, o guarda pegaram o aparelhinho já para multar, porque eles passaram, tem placa, tem sinalização, e ainda tinha um carro de autoridade parado. E o carro passou e parou lá na frente. Parou e voltou, deu ré, abriu o vidro e falou para o guarda: mudou o trânsito aqui? O guarda: mudou já há bastante tempo, senhora. Me perdoe, eu não sabia. Eu não sou aqui da região, não conheço. Como é que eu faço para chegar do outro lado? O guarda: a senhora dá ré, passa por aqui à direita. Ah, muito obrigado, tá, senhor? Me perdoe, me desculpe. Deu ré. Até aí tudo bem. Para quem não conhecia. Mas saber que uma pessoa que mora ali do lado falar um negócio desse, uma pessoa que mora ao lado, a rua ao lado, dizer que não conhece o local, dizer que não conhecia, que não sabia que tinha mudado. Até aí, não deveria, mas tudo bem. Mas essa pessoa que dizer isso, ser crente, ser cristão, é admissível. E pior, a pessoa sabia que eu estava ali e conhecia ela. São coisas, irmãos, são detalhes que às vezes nós não percebemos, mas começamos a criar um hábito. Que hábito é este? Uma mentirinha aqui, outra mentirinha ali. O que que tem? Tem problema nenhum. Todos fazem, igreja tal funciona dessa forma, igreja tal age dessa forma, não tem problema nenhum. E de repente, você está entrelaçado numa vida de mentiras, e muitas vezes, para sair é complicado. Eu fiquei tão entristecido com isso, irmãos. Falei: Senhor, tem misericórdia. Pode ficar tranquilo que não é ninguém na nossa igreja, viu? Fique tranquilo. Eu espero que os ensinamentos, que a palavra que tem sido liberada desse púlpito, nos ensine a viver uma vida disciplinada, que nos ensine a viver uma vida de retidão. Falhar, nós vamos falhar, é óbvio, mas reconhecer no nosso coração que falhamos, que precisamos pedir perdão, que precisamos chegarmos diante do Senhor: me perdoe, eu agi errado com meu irmão. Eu falei, isso aí é inevitável, isso vai acontecer com todos nós. Mas a gente pode evitar muitas coisas, irmãos. Por que essa pessoa não falou: querido, me perdoe, eu já estou tantos anos passando por aqui, porque já aconteceu comigo. Eu estou há tantos anos que eu moro aqui, o costume é tão grande, me perdoe, eu vou me policiar, eu vou ter mais atenção, me perdoe. Ele não iria multar, como não multa ninguém que até agora que passou por ali, a não ser aquele que afronte. Mas veja, querido, que isso pode estar acontecendo na sua casa, isso pode estar acontecendo na minha casa, mas nós precisamos entender que nós fomos chamados para sermos diferentes. Nós fomos chamados para nos examinarmos, de olhar para dentro de nós e dizer: pai, eu estou indo para o caminho errado. Quando nós nos deparamos com um espelho e olhamos para nós mesmos ali, e nós vamos ver: meu cabelo está indo embora. Minha mãe ontem esteve na minha casa: meu filho, não corta o cabelo tão baixinho assim, parece que você está careca. Eu falei: mãe, assim caminha a humanidade. Aí você olha assim, você depara: você está bonitão,
Estou meio cheinho, preciso melhorar aqui, preciso me barbear ali, preciso fazer um penteado diferente. As mulheres que digam, né? Assim também a nossa vida com Deus, irmãos. É olharmos para dentro de nós e dizer: Senhor, me ajuda. Eu quero ser diferente, eu quero ter uma outra conduta, eu quero ser, de fato, o tempero deste mundo, o sal que faz a diferença, a luz que possa iluminar as trevas. Para evangelizar, querido, nós não precisamos falar bonito, não precisamos ter um microfone, eu já falei aqui, não precisamos ter um público olhando, não, a nossa conduta já faz isso. O mundo não lê a Bíblia, já falei isso. Spurgeon também já deixou isso escrito. O mundo não lê a Bíblia, o mundo lê você, a sua trajetória, o seu caminhar, o que você fala, a sua conduta. Tudo isso tem sido observado pelo mundo. Hoje nós temos uma grande facilidade de evangelizar, de falar de Jesus através do WhatsApp, através das redes sociais, através da própria igreja. Ainda nós temos essa liberdade, nós não sabemos até quando, mas nós temos. E é uma ordenança, Jesus disse isso para mim e para você, para que a gente não pudéssemos nos calar. O apóstolo Paulo diz a Timóteo: prega a palavra, tempo, fora de tempo, exorta, fala, diga que Jesus veio, diga que Jesus virá para resgatar a sua igreja, fale do pecado, confronte o pecado, e pregue a palavra, porque as pessoas vão ter coceira nos ouvidos, elas não vão querer ouvir, elas vão se dilubriar com muitas coisas que o mundo tem oferecido, e não aguentarão a palavra do Senhor. E nós precisamos fazer isso, querido. O mundo, quando o apóstolo Paulo falou isso para Timóteo há anos atrás, nós podemos ver o que está acontecendo hoje. O mundo está se entregando a fábulas, estão acreditando em tudo. Isso há muito tempo. E nós que estamos ouvindo domingo após domingo, e nós que pegamos a nossa Bíblia e lemos dia após dia, e nós que chegamos diante do Senhor e oramos, e acreditamos que quando nós abrimos a nossa boca, tem um Deus que ouve o nosso clamor. Será que de fato nós estamos acreditando na fábula desse mundo, ou na palavra genuína de Deus? Muitas vezes nós não admitimos, essa é a verdade. Às vezes o nosso orgulho, às vezes o nosso conhecimento, que pelo menos nós achamos que tem, às vezes nós achamos que nós sabemos tudo, mas a vida é um aprendizado, querido. Às vezes nós achamos que talvez o que a gente fale não tenha respaldo, não tenha base. Será que vai acontecer mesmo se nós falarmos de Jesus? Porque muitas vezes nós não acreditamos em uma palavra que foi escrita há milhares e milhares de anos atrás. Sabemos, conhecemos, mas às vezes é melhor deixa que eu faça a minha parte, e não é assim que funciona. Talvez seja essa a razão e o motivo de nós não querermos abrir a nossa boca para falar de Jesus. Talvez seja essa questão. Aí eu lhe pergunto, o que te fez chegar até aqui? Será que
Você acha mesmo que você veio porque você quis? Será que nós aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador porque simplesmente eu quis? Não é assim, irmãos. E nunca será. Porque uma vez a palavra do Senhor foi liberada no seu coração, e você se armou, você se fechou. Muitas vezes você confrontou e falou para aquela pessoa: eu não quero ouvir isso. Mas a questão é que existe algo tão maravilhoso na nossa vida, querido, que o Espírito Santo, ele vai trabalhando, ele vai te persuadindo, ele vai ministrando no seu coração, e vai te quebrando sem você perceber, você duro, rígido, mas o Espírito Santo, ele vai devagarzinho falando, vai ministrando. Às vezes as pessoas não falaram contigo, mas tinha pessoa orando pela sua vida. Senhor, resgata aquela pessoa das drogas, resgata aquelas pessoas do vício, da bebida, resgata, Senhor, aquela pessoa de tantas coisas ruins que ela tem vivido. Essa oração chegou aos ouvidos de Deus, e foi esse tipo de oração que chegou aos ouvidos de Deus pela minha vida, porque eu confrontava, eu não queria ouvir, eu não queria falar. Há tempo atrás, eu chorando com mãe, falei: mãe, me perdoe, porque muitas vezes eu fui rebelde com a senhora, eu fui mal criado com a senhora, eu fui um mau filho com a senhora, porque a senhora falava de Jesus para mim, e eu falava com a senhora, para a senhora não fazer isso. Pedi perdão à minha mãe. E ela falou: filho, eu nunca desisti de você, de nenhum dos seus irmãos, como eu não desisti até os dias de hoje. Eu tenho um aliado muito grande, ela falou comigo, que é o meu Deus, é o meu Senhor e é o meu Salvador. Ninguém resiste à presença do Senhor. Entenda, irmãos, que eu e você não chegamos aqui porque eu quis. É porque alguém estava orando pela sua vida, alguém ministrava sobre a sua vida, no silêncio, talvez chorando, e que Deus te trouxe até aqui nesta manhã, talvez para dizer no seu coração: arrependa-te, arrependa-te, e viva uma vida na presença daquele que nos resgatou. Aleluia. Alguém mesmo que não tenha falado, estava orando por você, foi o poder e o convencimento do Espírito Santo que fez você e eu chegarmos e estarmos assentados aqui nesta manhã. Qual é o pai, qual é a mãe, querido, que não quer o melhor para o seu filho? Qual é o pai e qual é a mãe? E como cristãos, como conhecedor da palavra, nós não podemos nos dar o luxo de ficarmos de braços cruzados e ver as pessoas se degradando, ver as pessoas indo a óbito, vendo as pessoas se perdendo. Hoje é domingo, 10h20 da manhã. Você tem ideia quantas pessoas nesta manhã estão caídas pelo canto e bêbadas, drogadas, talvez dando cabo da sua própria vida? Quantas vezes, morando distante, quando vinha para a igreja, quantos acidentes na estrada domingo pela manhã? O que leva a pessoa a entrar num conflito desse? É bebida, é droga, é prostituição, é noites mal dormidas,
Tudo isso leva a essas pessoas. E pasmem, que quando nós sentamos para conversar com essa pessoa, elas dizem chorando: eu não queria isso para a minha vida. Eu não queria isso para a minha vida. Isso é muito sério, irmãos. É uma responsabilidade muito grande para todos nós. O apóstolo Paulo, ele diz isso aos presbíteros, lá em Atos. Ele reúne a igreja, ele reúne os presbíteros, ele reúne toda a igreja e diz: olha, agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei, pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Essa é uma palavra que ele traz para a igreja. Mas Jesus, a palavra de Deus, melhor dizendo, já nos exorta lá no Antigo Testamento, dizendo que nós precisamos falar para o pecador, exortar o pecador do seu pecado, porque se nós não fazermos isso, o pecador, se ele morrer no seu pecado, nós vamos dar conta deste homem, nós vamos dar conta dessa vida. Mas se nós anunciarmos a ele, dizer para ele: querido vizinho, querido colega de trabalho, você está trilhando um caminho errado, Jesus te ama, Ele tem o melhor para a sua vida, foi por você que Ele morreu na cruz, e Ele dizia para você: querido, eu não quero ouvir isso, eu não estou nem aí para isso, eu não quero ouvir mais a sua palavra, que Deus te abençoe. Se ele morrer nesse pecado, você está livre, porque você anunciou as boas novas do Evangelho. Nós precisamos, querido, sair da nossa redoma. Nós precisamos dizer para que nós viemos: para orar, para interceder, para congregar, para estarmos juntos como igreja, mas para falar do amor de Jesus. Aleluia! A palavra do Senhor é verdadeira, querido. A palavra do Senhor é imutável. A Bíblia diz que tudo nessa vida passa, mas a palavra dele permanece para sempre. Tudo que foi escrito, todas as promessas, nenhuma delas caíram por terra. Todas elas se cumpriu e todas elas se cumprirá no nome de Jesus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Quando Deus coloca no meu coração essa passagem lá em João, talvez esse versículo, essa leitura que nós fizemos, não tenha nada a ver com o evangelismo, com cunho evangelismo, mas só em pegar essa parte aqui, ao qual falou meu coração que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez, já é um ponto primordial para que a gente possa entender que em todos os caminhos, em toda a caminhada, o Senhor está conosco. E Ele nos disse isso bem claro, que sem mim, nada podeis fazer. Então creia, querido, que quando você tiver a oportunidade de falar do amor de Deus, saiba que o Espírito Santo está ao seu lado. Quem era o Verbo? Jesus. A palavra da verdade é Jesus, é Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Amém? Ele estava no princípio. Quem estava no princípio? Jesus. Desde a criação, façamos o homem a nossa imagem conforme a sua semelhança. Entenda, querido, que não tem como fugir
dessa verdade. Lembra-se, ou vocês estão lembrados, do nosso irmão Nico? Isso, nosso irmão Nico, Nicodemos. Diz a Bíblia que ele foi procurar Jesus numa noite, talvez com medo de ser visto, até porque ele fazia parte de um conselho, mestre da palavra, conhecedor da palavra, e chega e procura Jesus no meio da noite. Vocês conhecem a história? E Jesus começa ali a evangelizar um crente. Jesus começa ali a colocar para ele umas verdades. Um crente, um conhecedor de letras. Era Nicodemos, assim como muitos de nós, como eu e você éramos. Um conhecedor de letras. Mas naquela noite Nicodemos teve um encontro, não simplesmente com as letras que eram escritas, mas com a presença do Espírito Santo, e pôde entender profundamente o Evangelho. Agora imagina, querido, eu e você. Jesus chega para Nicodemos e diz: Nicodemos, como assim você não está entendendo? Você é conhecedor da palavra, você estudou tanto tempo, você conhece vírgula, conhece ponto, conhece as colocações, e não sabe, não entende. Mestre em Israel, nós que somos obreiros, nós que somos simples, irmãos que vêm ao culto, imagina nós. Onde o Espírito Santo diz para mim e para você que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E a Bíblia nos deixa bem claro, querido, que a letra, ela mata, mas o Espírito vivifica. Conhecimento sem a presença de Deus pode trazer problema. O conhecimento é importante, é fundamental, mas se nós não nos colocarmos diante do Senhor e dizer: Espírito Santo, fala comigo, me ajuda a entender. Se nós não fizermos isso, querido, provavelmente nós vamos estar errando e falhando, porque nós estaremos julgando, nós estaremos não concordando com muitas coisas, mas se nós tivermos o Espírito Santo, Ele vai nos conduzir, Ele vai ministrar, Ele vai trazer vida para a letra, para o estudo que nós estamos tendo. Evangelizar é contar essa notícia para quem não as conhece e explicá-la para quem não a entende. Aleluia! Eu e você estamos aqui nessa manhã, querido, aprendendo com o Espírito Santo de Deus. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Jesus também disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Aí Tomé chega para Jesus e diz: Jesus, para onde a gente vai? Irmãos, eram homens que estavam aprendendo. Eram homens assim como eu e você, simples, brutos, ignorantes, falhos, palavras pesadas. E pergunta: para onde nós vamos, Jesus? Não sabemos para onde vais,
Como saber o caminho? E aí responde Jesus: eu sou o caminho, Tomé, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. E logo depois Filipe dá uma outra gafe, vamos dizer assim: Senhor, mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai, Senhor, e nos basta. Filipe, há tanto tempo estou convosco, há tanto tempo estou convosco, e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes, mostras o Pai? Podemos ver aqui as dificuldades dos discípulos, querido. A dificuldade que eles tinham de entender. A dificuldade que eles tinham de entender, assim como eu e você, muitas vezes nós temos. Mas queira Deus, e essa é minha oração, que cada um de nós possamos ter um coração ensinável, um coração como um coração daqueles discípulos, ensinável, um coração manso, um coração que possa ouvir a palavra do Senhor e não deixá-la escapar. A dizer como disse o salmista: coloquei, Senhor, teu coração, a sua palavra no meu coração, para que eu não peque contra ti. Senhor, me ajuda. Essa deve ser a nossa oração, essa deve ser a minha e a sua oração. Para que juntos possamos ser uma igreja que possa de fato levar o Evangelho genuíno, a palavra das boas novas ao nosso vizinho, à nossa rua, no nosso trabalho e muitas vezes na nossa própria igreja. Que possamos ser sal, que possamos ser luz. Eu quero orar com a igreja nesta manhã, eu quero orar com você que nos assiste nesta manhã. Aleluia, aleluia. Evangelizar é contar essa notícia para quem não as conhece e explicá-la para aquelas que não a entendem. Se eu estou aqui nesta manhã e me encontro nesse lugar de não entender, ou até mesmo durante todo esse período eu não consegui entender, saiba, querido, que é tão simples o Evangelho que às vezes a gente quer, ou às vezes a gente acha que sabe tanto, mas o Evangelho é tão simples. É amar o próximo, é orar, é abraçar, é dar atenção àqueles que precisam, aqueles que estão feridos, aqueles que estão abatidos, aqueles que estão rejeitados. E eu gostaria de falar também sobre isso logo mais à noite. Eu quero lançar esse desafio para você nessa noite, querido. Esteja comigo no culto à noite, que talvez você possa se deparar com algumas coisas que a Bíblia nos ensina que pode fazer você mudar de trajetória, de vida. Deus é lindo, Deus é maravilhoso, Deus é majestoso, Deus é soberano. Nicodemos saiu dali totalmente diferente quando ele entrou, cheio de indagações, cheio de perguntas, cheio de atitude, cheio de falha,
cheio de conhecimento, cheio de tudo. Mas ele saiu dali totalmente diferente. E a minha oração ao Senhor, todas as vezes que Ele me dá essa oportunidade de pregar, todas as vezes que Ele me dá a oportunidade de chegar à sua casa, é de sair diferente da forma que eu entrei. Obrigado, Jesus. Coloque a sua mão no coração, por favor. Obrigado, Senhor. Diga isso para Ele: Senhor, muito obrigado por ouvir a sua voz nessa manhã. Faça a sua oração diante do Senhor. Diga: Senhor, eu quero ser melhor, eu quero fazer melhor. Eu sei que nas minhas limitações, nas minhas falhas, mas o desejo do meu coração, de fato, Senhor, é cumprir o seu ide, a sua verdade, a sua palavra. Ajuda-nos, Espírito Santo. Diga isso, querido. Se expõe ao Senhor nesta manhã. Se expõe ao Espírito Santo, porque é Ele que esquadrinha, é Ele que está contigo todos os dias. Obrigado, Senhor, por mais um culto. Obrigado, Senhor, por mais um momento como este, de podermos ouvir a Tua palavra, de podermos, Senhor, de fato, entender que o Evangelho é tão simples, é tão forte na sua responsabilidade, mas é tão simples, simples entendimento. Obrigado, Senhor. Ao sairmos aqui desta manhã, possamos de fato deixar germinar a Tua palavra e dizer: Senhor, fala comigo durante todo esse dia. Ministra ao meu coração, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço. No nome do Senhor Jesus Cristo, que toda a igreja diga amém. Deus abençoe a todos, rica e abundantemente. Sonda-me, Senhor, quero ver você, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra. Enche-me até que me se ache só a Ti. E então, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, que como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor. Quero ver você comigo. E me conhece. Só o Senhor para nos conhecer no íntimo do nosso coração, Senhor. Transforma-me conforme a Tua palavra, e enche-me até que se ache só a Ti. E então, usa-me, Senhor.
louve ao Senhor. Som dos nossos corações, queridos. Sobre as águas, como abrigo do deserto, como flecha que acento alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Não importa onde for, você vai ser luz, Senhor, continuamente. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento tão especial, onde ouvimos a sua palavra, aprendemos contigo, Pai. Obrigado por esse momento que o Senhor reservou para cada um de nós que está aqui e para cada um que se encontra no seu lar nesse momento. Dá-nos o decorrer de dia debaixo da sua graça, da sua proteção, da sua graça, da sua misericórdia. Permaneça conosco, nos trazendo o coração adorador. Glória seja sempre ao seu nome, Jesus. Nós te louvamos hoje, amanhã e sempre, porque tu és Deus vivo que reina entre nós. Esse Deus merece ou não merece o melhor aplauso que você pode dar? A Ele seja honra, glória, majestade, domínio para todos sempre, porque Ele venceu a morte e está com você em todos os momentos.